Graça e paz, meu amigo e minha amiga. Meu nome é Edmilson de Souza e você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão comentando e participando deste canal. Às vezes, o seu ponto de vista sobre um determinado assunto, ele pode esclarecer a minha dúvida ou a dúvida de outras pessoas. Então, não deixe de comentar, pois aqui ninguém é dono da verdade. Vamos crescer juntos com a palavra do Senhor. Amém? E no vídeo de hoje, vamos falar sobre Estevão, o primeiro mártir do Novo Testamento. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você nos abençoe com o seu like. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e nos abençoe, ok? Depois do dia de Pentecostes, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. E naqueles dias estava crescendo muito número de discípulos. Os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 apóstolos, já incluído Matias no lugar de Judas Iscariote, reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, os discípulos escolheram entre si 7 homens de boa reputação, cheios de fé e do Espírito Santo. E um desses 7 homens foi o Estevão. E apresentaram esses 7 homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. E assim, a palavra de Deus, ela se espalhou e crescia rapidamente entre o povo. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. A Bíblia não nos conta muito sobre a vida particular de Estevão, mas sabemos que Estevão, ele era um cristão fiel e com boa reputação perante a igreja. Além das suas responsabilidades práticas na diaconia da igreja, Estevão, ele começou a se destacar em seu trabalho ministerial e ficou conhecido por estar cheio do poder de Deus e realizar milagres. Além do trabalho delegado pelos apóstolos, Estevão começou a pregar, e a sua pregação, ela convertia dezenas de pessoas. Mas a pregação de Estevão, ela estava desagradando aos sumos sacerdotes, os escribas e os fariseus. E então, os doutores da lei tentaram apanhar Estevão em discussões, mas Deus, ele deu tanta sabedoria a Estevão que ninguém conseguia questionar a sua argumentação. Então, os doutores da lei, eles começaram a montar um plano para matar Estevão. Eles então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras de blasfemas contra Moisés e contra Deus. E com isso, o povo ficou muito agitado. Estevão foi detido pelas autoridades judaicas e levada ao Sinédrio, na época, a Suprema Assembleia de Jerusalém. Ali, eles apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos ele dizer: esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Meu amigo e minha amiga que está vendo este vídeo, você sabe por que os sumos sacerdotes, eles tiveram que pagar pessoas para falar mal de Estevão? Porque quem ora consegue viver em um nível de santidade diante de Deus. E quem quiser falar mal dele, vai ter que inventar. Quando chegou a hora de se defender das acusações, todos os que estavam sentados no sinédrio olhando, viram que o rosto de Estevão estava brilhando e parecia o rosto de um anjo. Estevão, ele deu um longo discurso contando a história do povo judeu desde o início até a crucificação de Jesus. Estevão também criticou os sumos sacerdotes e os líderes religiosos, que eles sempre rejeitam os profetas levantados por Deus. E como todos os outros profetas de Deus, sofreram perseguição do povo.
Estevão também, ele apontou as profecias sobre Jesus no Antigo Testamento e repreendeu o seu povo por sua rebeldia e rejeição da verdade. A repreensão, ela não caiu bem no ouvido do Sinédrio e eles ficaram irados com Estevão. Mas Estevão não estava preocupado com isso. Ele estava recebendo uma visão do céu do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que os sumos sacerdotes e os doutores da lei, eles rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Aleluia! Olha que visão maravilhosa que Estevão teve antes de morrer. Notem que a Bíblia, ela diz que Estevão, ele estava com o rosto brilhando, parecendo um anjo, enquanto os seus acusadores estavam rangendo os dentes endemoniados. Eles tapavam os ouvidos para não mais ouvir Estevão. Quando você fala de si mesmo, todos irão te aplaudir. Mas quando você fala do Senhor Jesus, todos irão tapar os ouvidos. E gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, o futuro apóstolo Paulo, que ainda ele se tornaria um grande perseguidor dos cristãos. A Bíblia diz que enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isto, Estevão adormeceu. O Sinédrio, ele não tinha autorização para matar. Então, nós podemos concluir que Estevão ele foi assassinado por causa da sua pregação. Mas ele perdoou seus inimigos. Estevão ele era tão imitador de Jesus que em seus últimos suspiros de vida, ele entrega o seu espírito na mão de Deus e pede que ele perdoasse os seus assassinos. Assim como o Senhor Jesus fez lá na cruz do Calvário. A morte de Estevão foi um momento de grande tristeza naquela época e marcou o início da primeira perseguição feroz aos cristãos. Mas ao mesmo tempo, esse acontecimento ele fez com que o Evangelho ele fosse pregado em muitos lugares novos, fazendo a igreja crescer ainda mais. O exemplo que Estevão deu e ainda dá coragem a muitos outros cristãos que enfrentam grandes perigos pela sua fé. Muitos teólogos dizem que o apóstolo Paulo ele foi o maior evangelista. Você concorda com esse argumento? Ele só perdia para o Senhor Jesus Cristo. Mas o que você talvez ainda não saiba é que Estevão, antes de morrer, ele intercedeu pela vida daquele jovem chamado Saulo, o futuro apóstolo Paulo. Assim como Estevão, se você tem uma vida de oração, o céu se abre para você. Se este vídeo te abençoou, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. A sua participação ela é muito edificante e pode esclarecer a dúvida de outras pessoas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor ele levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.